Olá, amigos do blog do Tassiano Cassimiro. No vídeo de hoje, irei expor as principais ideias apresentadas por Lloyd Jones no seu livro, ou melhor, opúsculo, Os Dons do Espírito Santo, publicado pela editora Pez. Sabemos que pentecostais e tradicionais discutem constantemente acerca deste assunto, continuismo e cessacionismo. Pois bem, o autor Lloyd Jones, logo no início desse opúsculo, ele nos apresenta pontos que ele chama de pontos em comum. Primeiro, dons espirituais não é a mesma coisa que dons naturais, pois algumas pessoas podem confundir uma capacidade natural de alguém com a ação sobrenatural do Espírito sobre a vida de alguém. Um outro ponto que ele acredita ser comum, não haver muitas discordâncias, é que os dons são conferidos pelo Espírito Santo de forma soberana. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, chegamos a essa conclusão facilmente, principalmente na leitura do capítulo 12, quando o apóstolo Paulo apresenta de forma muito clara que os dons do Espírito são conferidos pela a soberania do mesmo. Algumas pessoas podem entender que dons do Espírito Santo, seja na época revelacional ou nos dias em que vivemos, tem a ver com santidade. Na verdade, não tem nada a ver com santidade. O Espírito Santo distribui os dons do Espírito de forma soberana. Uma observação: nesses pontos aqui em comum, o autor Lloyd Jones, ele não está ainda a discutir ou a apresentar o seu entendimento no que diz respeito à continuidade dos dons espirituais ou cessacionismo. Ele aqui apresenta esses pontos que ele considera em comum. Falei do primeiro: dons espirituais não é a mesma coisa que dons naturais. O segundo, os dons são conferidos pelo Espírito Santo de forma soberana. Então, é o Espírito Santo quem distribui esses dons à igreja ou na igreja. Um outro ponto comum é que a cada cristão, individualmente, é conferido um dom particular. A cada cristão é conferido um dom em particular. Então, exemplo: se alguém tem um dom de profecia, necessariamente outro irmão tem que ter o dom de profecia. Alguém tem um dom de línguas, todo mundo tem que ter o dom de línguas. Não. Cada cristão, individualmente, é conferido um dom particular. Um outro ponto: os dons diferem em valor. Aí, de fato, quando lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo deixa isto bem claro. Quando falamos em valor, não estamos falando em dignidade. Todos os dons são atribuições do Espírito. Tá? A ideia aqui de valor tem a ver com importância, tem a ver com maior necessidade. Não é desmerecer um ou outro dom. Um outro ponto em comum, no caso, quinto ponto em comum, segundo Lloyd Jones: os dons devem ser usados em amor. O sexto ponto: não existe um dom universal, ou seja, sine qua non. Todos têm um dom, ainda que seja diferente. Há um entendimento ainda, na maioria, por exemplo, dos nossos irmãos pentecostais, de que para se receber um dom espiritual é preciso primeiro ter o dom de línguas, que no pentecostalismo
falar em línguas é entendido como sinal do batismo com o Espírito Santo. Então, primeiro tem que ter esse revestimento de poder, como é ensinado, ter esse dom de línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo, e assim a porta para os dons espirituais estariam abertas. Lloyd Jones entende que não existe um dom universal, porque nesse caso, no pentecostalismo, o dom de línguas seria universal. Todos ter a língua ou o dom de línguas como sinal do batismo. Como sinal do batismo, tá? E a partir do momento que se tem esse, as portas estariam abertas para receber dons espirituais, inclusive o dom de línguas. Aí agora eles já entendem como o dom, como um dom e não como sinal do batismo com o Espírito Santo. Então, o Lloyd Jones aqui ele só está deixando isso claro, que não existe um dom universal. E uma observação, a teologia pentecostal, nós temos acompanhado, temos visto que tem ocorrido uma série de modificações ou avanços ou progressismo, vamos dizer assim, em relação a essas questões da língua como sinal do batismo e da língua como algo que abre as portas para o recebimento de dons. Já temos visto entendimentos muito diferentes em relação a isso, tá? Pois bem, estes são os pontos comuns. Os pontos divergentes apresentados por Lloyd Jones são os seguintes. Primeiro, ele deixa bem claro que o dogmatismo deve ser evitado. E nós encontramos muitos textos, muitos vídeos na internet, quando o dogmatismo é a lei, o dogmatismo é a regra. Alguns colegas, por exemplo, lendo esse livro aqui, de D.A. Carson, A Manifestação do Espírito, então, alguns colegas que são cessacionistas não gostaram do livro e fizeram comentários trocando em miúdos, como se todo o texto de Carson não servisse para nada. Então há uma tendência muitas vezes de alguém que é da escola cessacionista rejeitar o escrito de um autor que seja continuista ou que adote uma via média, ao que parece é o posicionamento de D.A. Carson. E por outro lado, também há muitos pentecostais que quando lê a obra, por exemplo, de John MacArthur, os carismáticos tendem a dizer que o livro não presta, que o livro é um tratado de arrogância e etc. Um dos livros que causou um grande alvoroço entre os pentecostais foi o livro de John MacArthur, Fogo Estranho. Muitas pessoas não leram o livro, não acompanharam os vídeos que foram publicados sobre a conferência, o congresso que houve acerca desse assunto. Então, sempre a tendência de um posicionamento ou de outro é lançar na lata do lixo. Então, só serve aquilo que esteja, vamos dizer assim, em linha com aquilo que eu penso. E eu não acho isso muito interessante. Eu sempre uso a palavra diálogo. Alguns entendem que dialogar é estar aberto para mudar. Olha só, se tiver de mudar para o bem, para o bom, se for preciso mudar, não vejo nenhum problema com isso. Mas o fato, por exemplo, de eu dialogar com o continuista ou com o cessacionista, não significa dizer que eu seja obrigado a deixar o meu posicionamento que, porventura, eu adoto. Então, Lloyd Jones entende que é preciso evitar o dogmatismo. O dogmatismo cego, exagerado, tem causado muitas confusões na igreja. Pois bem, continuando o ponto em que Jones trabalha a questão das divergências. Então, primeiro, ele diz o seguinte, que apóstolos e profetas são dons temporários,
ou seja, de fundação da igreja. Isso é muito claro em Efésios 2:20, muito claro. E também entendo que Hebreus 2, versículo 3 e 4 caminha nessa mesma direção, mostrando que alguns dons específicos têm justamente ou estão relacionados à fundação da igreja, tá? Então, Lloyd Jones apresenta esse primeiro ponto quando trata a questão das divergências. Um outro ponto é o seguinte: os dons e manifestações foram dados somente aos apóstolos para atestar a autoridade deles. Na página 11, você vai ver essa sentença de Jones, quando ele diz que os dons espirituais, que dadas manifestações, o objetivo foi para testificar, para corroborar na missão dos apóstolos, certo? Para testar a autoridade deles. Um outro ponto é que afirmar que os dons foram dados somente para aquele período não significa dizer que Deus não faça milagres hoje, pois há um entendimento no continuismo, certo? No caso, uma acusação aos cessacionistas de que não se crê que Deus faça milagres hoje. Isso não é verdade. Lloyd Jones deixa isso aqui bem claro. Ele diz, repito, afirmar que os dons foram dados somente para aquele período não significa dizer que Deus não faça milagre hoje. Então, Lloyd Jones acreditava que Deus continuava fazendo milagres, tá? Outro ponto, alguns dons têm caráter temporário. Estes pontos aqui que nós apresentamos estão na sequência da lista que trata das divergências, tá? Das divergências. Nós vimos pontos que são praticamente comuns e agora vimos pontos que são de fato divergentes, onde há muita divergência. E finalmente, Jones fala sobre dons temporários e contínuos. E em seguida ele faz uma subdivisão. Os dons temporários, quais seriam? Apóstolos e profetas. Aí ele continua. Por isso não houve mais revelação adicional. Um outro dom temporário, dom de cura, dom de milagres, discernimento de espírito e dom de línguas. Estes são dons, no entendimento de Lloyd Jones, temporários. Foram para aquele período revelacional, para aquele período específico. Quais são os dons permanentes? Os dons permanentes, no entendimento de Lloyd Jones, são palavra da sabedoria, de conhecimento, a capacidade de ensinar, o dom de ministração e socorros, o dom de administração e governos, a capacidade que os diáconos e presbíteros recebem. Outras pessoas também recebem dons semelhantes ou capacidades semelhantes. O dom de evangelismo, o dom para o pastorado, o dom de exortação e o dom da fé. Então, estes são dons permanentes, no entendimento de Lloyd Jones. Bom, como falamos no início, esse assunto acerca dos dons espirituais é de fato polêmico. O livreto, esse opúsculo, ele é muito objetivo. Lloyd Jones é muito claro no seu entendimento e eu percebo que ele fica muito próximo do entendimento cessacionista. Mas observem que ele deixa bem claro que afirmar que os dons foram dados somente para aquele período não significa dizer que Deus não faça milagres hoje. Né? Então, o cessacionista, ele acredita que aqueles dons ou
os dons temporários. Apresentamos aqui alguns deles para vocês, que aqueles dons foram para aquele período de fundação, mas isso não significa dizer que Deus não possa usar uma pessoa, por exemplo, para curar um enfermo, para realizar um milagre, para discernir espíritos da forma como era discernido no primeiro século. O dom de línguas, é preciso salientar que dom de línguas aqui é a capacidade dada pelo Espírito Santo de alguém falar em outras línguas, em outros idiomas, para deixar bem claro. Pois bem, então o assunto é de fato polêmico, o assunto causa em muitos certo furor, mas eu acredito que na proporção que nós estudamos, de forma respeitosa, não partindo de pressupostos, nós conseguiremos chegar ao entendimento melhor, ao entendimento cada vez, vamos dizer assim, nosso conhecimento vai se aperfeiçoando e nós começaremos a enxergar algumas coisas de forma mais clara. Então, eu agradeço a você, meu querido irmão, que assistiu esse vídeo. Peço a você que não só assista, mas compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seus irmãos e nos ajude a promover o conhecimento para a glória de Deus. Uma observação: tudo o que eu falei são as ideias, os entendimentos que Lloyd Jones transmite nesse livro aqui. Em relação ao meu posicionamento em outros vídeos, eu já deixei muito claro que adoto uma via média. Não sou cessacionista e também não sou continuista. Minha via é média. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.